Introdução. Bem-vindos à quinta semana dos nossos 40 dias na Palavra. Além das mensagens, estamos jejuando e memorizando um versículo da Bíblia por domingo. Primeiro domingo, construindo minha vida na Palavra. O texto decorado foi: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Segundo domingo, por que posso confiar na Bíblia? O texto que memorizamos foi: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo 3, 16. Terceiro domingo, como a Bíblia nos transforma. O texto que memorizamos foi: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e corta mais do que uma espada de dois gumes. Hebreus 4, 12. Quarto domingo, vendo o que Deus quer que eu veja. O texto foi: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, 22. Estou muito animado com o que temos visto, e com o que vamos fazer hoje, pois vamos aprender nessa quinta semana como fazer um estudo bíblico sozinho. Tema: como estudar uma passagem bíblica. Vamos ao texto para memorizar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4. Você pode estudar uma passagem várias vezes e nunca terminar. Toda vez que voltar ao texto, o Espírito Santo pode te trazer um detalhe a mais, e isso é muito incrível nas Escrituras. A chave para o estudo bíblico é fazer as perguntas certas. Falaremos sobre 4 categorias que podemos usar em cada estudo bíblico. Oremos. A primeira categoria para um estudo bíblico é 1. Observação. O que o texto diz? Você simplesmente olha para o versículo bíblico e observa. Então escreve o que observa. Ainda não é o momento para interpretar ou descobrir o significado do texto. O estudo bíblico envolve anotações. Caso não esteja fazendo, você está só lendo a Bíblia. Então, nessa fase de observação, você simplesmente olha para o texto e vê o que diz. E você escreve: diz isso e isso. E isso. Esse é o primeiro passo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Filipenses 2, 22. Veja esse outro versículo. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Filipenses 2, 25. Aqui nós observamos apenas as características dessas pessoas a quem Paulo tece muitos elogios e recomendações. Agora passamos para o segundo passo do seu estudo bíblico. 2. Interpretação. O que significa? A Bíblia não é clara, porque não fazemos a observação correta. Muitas vezes ela usa metáforas. Paulo está escrevendo esta carta de Roma. Ele está preso em Roma por seu trabalho missionário. Uma das cartas que escreveu foi para uma cidade chamada Filipe, que é uma cidade na Grécia. Eles tinham levantado uma oferta de amor para Paulo, e agora ele está escrevendo de volta com gratidão. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Filipenses 2, 19. No capítulo 2 de Filipenses percebemos vários aspectos. Paulo intenciona enviar 2 pessoas a Filipos, Timóteo e Epafrodito. Paulo os considera cristãos exemplares. Podemos ver as qualidades desses homens. Paulo endossou Timóteo e Epafrodito como modelos que merecem honra. No versículo 20 Paulo diz sobre Timóteo: eu não tenho ninguém como ele. Filipenses 2, 20. Se Paulo dissesse isso sobre você, significaria que você estaria no topo. Isso seria o maior elogio possível que você poderia receber por sua fé. Então sobre Epafrodito, ele diz no versículo 29, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Filipenses 2, 29.
Então ele está dizendo que esses homens são incomuns, eles são únicos e dignos de honra. Aqui você aprende sobre a cultura da honra, tão desprezada atualmente e tão importante na vida e na vida da igreja. Não deixe hoje mesmo de honrar pessoas que você vê sendo assim. Esta passagem fala de 4:6 do que significa ser um homem de Deus, cuidadoso, verso 20, cooperador, verso 22, consistente, verso 25, e corajoso, verso 30. Vamos abrir a Bíblia e procurar esses 4:6. Cuidadoso. Ele tem um interesse genuíno em você. Cooperador. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Consistente. Ele provou a si mesmo. Ele é meu irmão, meu companheiro de trabalho e meu companheiro soldado. Corajoso. Ele quase morreu pela obra de Cristo, arriscando sua vida. Percebe que uma leitura superficial nos deixa fora coisas relevantes. 3. Correlação. Quais outros versos explicam isso? Faça o questionamento. Há mais alguma coisa na Bíblia que me ajude a entender essa passagem? O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. Você usa a Bíblia para explicar a Bíblia. Em outras palavras, se você lê algo na Bíblia e não faz sentido, e você não sabe o que significa, você procura por outra coisa na Bíblia que faz sentido para explicá-la. Há mais alguma coisa na Bíblia sobre Timóteo e Epafrodito? E a resposta é sim. Na verdade, há 2 livros completos na Bíblia sobre Timóteo. Eles são chamados 1ª e 2ª Timóteo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Timóteo 1:2. E o Epafrodito? Ele mencionou uma outra vez. Mais tarde, neste livro, 2 capítulos depois em Filipenses 4, ele nos diz por que eles o enviaram. Atualmente temos a tecnologia ao nosso favor. Se queremos encontrar versículo com a palavra coragem, basta colocar no Google e ele mostrará. Você pode ter uma Bíblia de estudo que é uma Bíblia que tem algumas ferramentas de estudo adicionadas a ela. Além de poder estudar várias traduções, vê a origem da palavra em hebraico e grego. Tudo isso nos ajuda a fazer a correlação. 4. Aplicação. O que vou fazer com isso? Essa é a mais importante de todas. Não basta só estudar a Bíblia, mas aplicá-la no nosso dia a dia. Na aplicação você faz as seguintes perguntas. Há algum pecado para confessar? Há alguma atitude para mudar? Há ordens para obedecer? Há algum exemplo a seguir? Existe uma oração para orar neste verso. Há algo pelo qual posso agradecer a Deus? Deixe-me dar-lhe alguns exemplos do que você pode ter como uma aplicação do que acabamos de estudar. Primeiro diz, honre aqueles assim. Filipenses 2:29. Então eu diria, conheço alguém assim. Então preciso honrá-los, pai, marido, irmão, amigo cristão. Em segundo lugar, qual dessas características desses homens, cuidadoso, cooperador, consistente e corajoso, vou trabalhar na minha vida esta semana? Em qual delas eu sou mais fraco? Trabalhe isso em você. Conclusão. O que precisamos desesperadamente hoje são homens e mulheres de Deus que façam a diferença assim como Paulo, Timóteo e Epafrodito. E você talvez pensou que esta passagem não tinha nada demais. Tenha o hábito de fazer um estudo bíblico na sua vida e seja extremamente abençoado com essa prática.